Vamos começar com um cenário. Uma situação, sim, que parece simples, mas não é. Geralmente não é, né? Pois é. Imagina o seguinte: existe um mercado que permite que caçadores muito ricos, paguem uma fortuna para caçar uma morsa, uma espécie ameaçada. Ok, já começou complicado. Sim, mas tem um detalhe crucial. A cota anual de caça não muda. O número de animais caçados por ano é exatamente o mesmo. Ah, então o impacto ambiental líquido seria zero. Exato. E todo o dinheiro disso vai direto para uma comunidade indígena inuit que vive na região. E depende dessa caça para sobreviver. Entendi. Então, na prática, a única coisa que muda é quem puxa o gatilho. E por quê? A pergunta é: isso está certo? É uma daquelas perguntas que dão um nó na cabeça, né? Porque, por um lado, a lógica é fria. O mesmo número de animais morrem, mas agora uma comunidade pobre, recebe um dinheiro que pode, sei lá, mudar vidas. Parece uma troca vantajosa olhando assim. Parece. Mas, por outro lado, tem um incômodo, uma sensação assim visceral de que tem algo muito errado aí. Exatamente. É esse incômodo, essa intuição, que a gente vai investigar hoje. As fontes que a gente tem aqui são trechos de um debate fascinante que mergulha de cabeça nesse dilema. Certo. A nossa missão aqui é tentar desvendar o que está por trás dessas nossas reações. Explorar essa linha que é super tênue entre caçar por necessidade e caçar por esporte. E a pergunta principal é: até que ponto o nosso sentimento de repulsa deveria ditar o que a lei permite ou proíbe? Um ótimo ponto de partida. Então, acho que o começo natural é essa reação emocional que você mencionou. Uma das participantes do debate, a Emily, coloca isso de um jeito muito claro. Ela não tenta racionalizar muito. Ela vai no sentimento. Ela vai no sentimento. Para ela, a intenção por trás do ato muda absolutamente tudo. Ela diz: uma coisa é o caçador inuit que faz isso para subsistir, faz parte da cultura dele. Outra, completamente diferente, é um caçador de troféus que quer pendurar uma cabeça na parede. Mesmo que o resultado seja o mesmo. Mesmo que o resultado seja idêntico, uma morsa morta, a motivação transforma o ato. Ela chega a usar a palavra repugnante para descrever esse desejo de caçar por esporte. É interessante como a nossa primeira reação é quase sempre sobre a intenção da pessoa, né? E a Emily captura isso perfeitamente. O que ela está fazendo, talvez sem nem perceber, é tocar num dos pilares da filosofia moral. Como assim? Desde Aristóteles, Kant, muitos pensadores argumentaram que o valor de uma ação não está só nas consequências. A motivação, o porquê de você fazer algo importa. E muito. Ah, entendi. A discussão nesse ponto nem é sobre a morte em si, já que, no cenário, ela seria caçada de qualquer forma. A questão que a Emily levanta é sobre o caráter humano. Que tipo de desejo a sociedade está escolhendo validar? E mais, transformar em um produto, em algo que se pode comprar. Mas, na prática, se o resultado é o mesmo, a morsa morre, a comunidade recebe o dinheiro. Por que a intenção do comprador importa tanto se as consequências parecem ser positivas? Ou neutras, pelo menos. Porque a gente intui que as leis e os mercados, eles não só refletem os nossos valores, eles também moldam os nossos valores. Certo. Ao criar um mercado para o desejo de matar por esporte, a gente está dizendo, como sociedade, que esse é um desejo legítimo. A gente está dando um selo de aprovação. A preocupação de quem pensa como a Emily é que, ao fazer isso, estamos incentivando, normalizando um tipo de caráter que a gente considera negativo. Mas na saúde moral da nossa cultura. Entendi a repulsa dela, e acho que muita gente sentiria o mesmo. Mas o que me pegou nas fontes foi a posição do Josh. Ele vira esse argumento de cabeça para baixo. Ah, o Josh complica tudo? Totalmente. Ele concorda com a Emily que o desejo de pendurar a cabeça de uma morsa na parede é vil. É a palavra que ele usa. Mas a conclusão dele é outra. Ele defende que, mesmo sendo vil, a prática deveria ser permitida por lei. E aí o debate fica muito mais sofisticado. Exato. Mas espera aí, isso parece uma contradição. Como assim achar um desejo vil e ao mesmo tempo defender que ele seja legal?
O que sustenta esse raciocínio? O que o Josh faz é traçar uma linha muito nítida entre o campo da moralidade. E o campo da legalidade, ok. O raciocínio dele, que é um pilar do pensamento liberal, é que a função da lei não é policiar os desejos ou o caráter das pessoas. A lei só deveria intervir quando as ações de uma pessoa violam os direitos de outra pessoa, vida, liberdade ou propriedade. É o que chamam de princípio do dano. Ah, então é aquela ideia do a minha liberdade termina onde a sua começa. Se o caçador não está machucando nenhum outro ser humano, a lei não deveria se meter, mesmo que a gente ache a atitude dele horrível. Precisamente. Na visão do Josh, a nossa repulsa moral é um sentimento pessoal, é válido, mas não é uma base sólida para criar uma proibição legal. Uma sociedade livre, por definição, tem que tolerar pessoas com desejos, com estilos de vida que a maioria pode achar estranhos, desagradáveis ou até imorais. O perigo seria começar a legislar sobre o que é um desejo nobre. Exatamente. O perigo é usar a lei para impor uma única visão do que é uma vida boa. Para ele, a lei deve ser um árbitro neutro que previne danos entre humanos, não um juiz do caráter. E a morsa, nesse cálculo, não entra como um sujeito de direitos. Faz sentido. Mas se a gente achou a ideia do Josh complexa, a Erika e o Kevin e outros participantes vão ainda mais longe. Para eles, essa nossa repulsa toda não só não deveria ser base para a lei, como ela é, na verdade, moralmente irrelevante. É uma posição bem mais radical, sim. Muito. Eles tiram a emoção da equação de um jeito bem direto. Totalmente. A Erika diz algo que me fez pensar. Ela fala: eu não me sinto qualificada para julgar se o desejo desse caçador é digno ou indigno. Ela acha excêntrico, talvez, mas não necessariamente repugnante, interessante. E aí ela completa com uma observação muito afiada. Ela diz que a opinião dela sobre o caçador diz mais sobre o caráter dela do que sobre o ato em si. O Kevin vai na mesma linha, diz que a gente pode até socialmente chamar essas pessoas de idiotas e esquisitos, mas isso não deveria ter consequência legal. O que eles estão defendendo, no fundo, é uma visão puramente consequencialista. Consequencialista. Sim, é uma abordagem que diz: vamos parar de discutir intenções, sentimentos, o caráter das pessoas e vamos focar só nos resultados, nas consequências mensuráveis. E quais são as consequências aqui? Bom, o impacto ambiental é zero. A cota de caça não muda. E o impacto econômico é positivo, porque a comunidade inuit recebe dinheiro. Exato. Olhando assim, parece uma decisão fácil. Sim. Para uma consequencialista como a Lindsay, outra participante, a equação é essa. Se o resultado líquido é positivo, ou no mínimo não é negativo, então a transação é boa. Os sentimentos de repulsa, o julgamento sobre o que se passa na cabeça do caçador, tudo isso é ruído, não deveria entrar no cálculo legal. A lei deveria ser uma ferramenta pragmática. Pragmática e neutra, focado em maximizar o bem-estar e minimizar os danos, não em promover uma visão moral específica. Mas essa visão não é um pouco fria? Reduzir uma questão com tanta carga moral a um cálculo de o impacto é zero e entra dinheiro? Será que a gente não perde algo importante como sociedade se pensarmos sempre assim? Essa é exatamente a crítica que se faz ao consequencialismo puro. Ele pode ser muito eficiente, mas pode ignorar valores que são difíceis de quantificar. Valores como respeito, dignidade. Exato, o significado simbólico das nossas ações. E essa sua pergunta nos leva direto ao ponto de virada do debate. Ok, então tínhamos esses dois lados, a moralidade do desejo contra o pragmatismo da lei. E parecia que a discussão ia ficar presa aí até que o moderador, o Michael Sandel, joga uma bomba na conversa. Eu amo quando ele faz isso. Ele faz uma pergunta que muda a perspectiva de todo mundo. Ele diz: tudo bem, a cota de caça não muda. Mas será que, ao criar esse mercado, não estamos promovendo uma atitude diferente em relação à morsa? E essa pergunta é brilhante. Brilhante, porque ela desloca o eixo do debate. A questão não é mais sobre o número de morsas, mas sobre o significado da morsa. O significado. O que Sandel está introduzindo aqui é a crítica da mercantilização. A ideia de que os mercados não são só ferramentas neutras para trocas. Eles carregam valores e, mais importante, eles podem mudar o significado social das coisas que eles negociam. Como assim mudar o significado? Pensa no debate sobre furar a fila pagando mais.
num parque, num serviço de saúde. O serviço é o mesmo, mas quando a gente permite que o acesso seja comprado, algo muda. Sim, a gente sente que é injusto. Exato. A ideia de que todos esperam a sua vez, um princípio de igualdade, é trocada pela lógica de que quem paga mais tem mais direitos. O ato de comprar e vender mudou o valor social da fila. A crítica aqui é a mesma. Ah, entendi a analogia. Ao colocar um preço na experiência de caçar uma morsa por esporte, ela deixa de ser primariamente uma fonte de subsistência ou um ser vivo no ecossistema. Ela se torna, simbolicamente, um bem de luxo, um troféu, um item de consumo para satisfazer um desejo que o próprio Josh chamou de vil. Então a preocupação não é com o dano direto à população de morsas, mas com um dano mais sutil, a nossa forma de ver o mundo. Exatamente. A preocupação é que o mercado não está só satisfazendo um desejo que já existia. Ele está cultivando, validando e talvez até ampliando esse desejo. Ele ensina uma lição. E a lição pode ser que a natureza é só um conjunto de recursos e experiências à venda. Para o lance mais alto. Isso. A questão deixa de ser quantas morsas morrem e passa a ser o que a morsa significa para nós. E o mercado tem um poder imenso de reescrever essa resposta. Apesar de toda essa discussão filosófica, o Josh volta com um ponto muito pé no chão, que é difícil de ignorar. Na prática, o sistema funciona. E funciona para quem mais precisa. É o argumento pragmático, né? Sim. Ele insiste que o mercado está servindo a todos os envolvidos. Os caçadores satisfazem seu desejo, por mais que a gente o julgue, e a comunidade inuit recebe uma renda que pode ser usada para saúde, educação e infraestrutura. E é isso que torna o dilema tão real e tão difícil. Não é uma discussão abstrata de filosofia. De um lado, você tem um benefício concreto, imediato, medido em dólares, para uma comunidade marginalizada. É um argumento utilitário poderoso. É uma solução que parece eficiente. Exato. Gera riqueza sem causar, aparentemente, nenhum dano ambiental adicional. Parece uma troca ganha-ganha se a gente olhar só para os números. Mas do outro lado? Do outro lado, como o Sandel aponta, você tem um dano potencial, muito mais abstrato e difícil de medir, aos nossos valores coletivos. É um argumento sobre o caráter que estamos incentivando, sobre o significado das coisas. Sobre a nossa relação com o planeta. Exato. Qual deles pesa mais na balança? O bem-estar material imediato ou a preservação de certos valores morais a longo prazo? Não tem uma resposta fácil. O debate expõe esse choque fundamental entre diferentes maneiras de medir o que é bom. Então, no fim das contas, onde essa análise nos deixa? Fica claro que temos um conflito central aqui. De um lado, a ideia de que a lei deve ser neutra, pragmática, focada em resultados. Certo. Se uma transação beneficia as partes, como os caçadores e a comunidade inuit, sem prejudicar diretamente um terceiro ser humano, ela deveria ser permitida. Não importa se a gente acha os motivos nobres ou vis. É a lógica do mercado levada às suas consequências. Se existe oferta, demanda e um benefício mútuo sem dano a terceiros, a transação, por essa ótica, é legítima. Mas do outro lado, temos essa preocupação enorme de que o mercado, ao facilitar e colocar um preço em certos desejos, não tem nada de neutro. Pelo contrário. Ele pode ativamente degradar os nossos valores. Exato. Corromper o significado das coisas, transformando um ser vivo num item de luxo e promover uma atitude predatória com o mundo. A preocupação aqui é que o verdadeiro preço a se pagar não vem em dólares, mas numa erosão lenta da nossa bússola moral. Isso me faz pensar. Essa discussão toda sobre a caça-morsa é, na verdade, um laboratório para uma pergunta muito maior. Uma que aparece em vários outros debates hoje em dia. Qual seria? A questão não é só se a venda de algo causa um dano direto mensurável. A pergunta mais profunda e que fica para reflexão é: existem coisas que o dinheiro simplesmente não deveria poder comprar? Não porque a troca é injusta, mas porque o próprio ato de comprar e vender as corrompe. O que acontece com o significado de um bem, seja o direito de caçar um animal, um órgão para transplante, o acesso à justiça ou até à educação? O que acontece quando ele se transforma numa mercadoria, acessível só para quem pode pagar? Acho que essa é a reflexão que as fontes nos deixam.